Fala, povão, chegamos de novo aqui no canal Mais Louco do YouTube e hoje eu quero falar sobre quando Deus transforma nossas lutas em bênção. Tem um verso da Bíblia que é impressionante. É o finalzinho do livro de Gênesis, capítulo 50, quando José está falando com os seus irmãos. José, todo mundo sabe a história dele, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E por quê? Porque José era mau? Porque José era um trapaceiro? Porque José era um filho desobediente? Não. Ele foi vendido exatamente porque ele era melhor que os seus irmãos. E os seus irmãos ficaram com raiva dele e o venderam. Poucas histórias na Bíblia são impressionantes como a de José, porque ele foi parar numa cadeia sem ter feito nada errado e de um minuto para o outro, Deus o colocou como vice-rei do país mais importante do mundo na época, o Egito. Deus é que faz uma coisa dessa. E no final da história, José então olha para os seus irmãos e ele diz assim, Gênesis 50, verso 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu tenho certeza que durante o tempo que José sofreu, ele teve muitos questionamentos. Dos 17 anos de idade até os 30, José sofreu demais. Ele foi vendido como escravo aos 17 anos, e aí passou diversas humilhações, você conhece a história, foi parar numa prisão injustamente, foi esquecido, foi falsamente acusado de estupro, muitas coisas aconteceram com José, mas quanto mais a coisa piorava, mais fiel José era. Isso é que é o impressionante da história de José. Ele não falou, as coisas estão dando errado para mim, então eu também vou parar de ser fiel a Deus. Não, ele continuou sendo fiel ao Senhor. Né? Mas a Bíblia nos conta que quando ele completou 30 anos de idade, o faraó o chamou até a sua presença, ele interpretou um sonho do faraó, e dos 30 até muitas décadas para frente, José foi o administrador do Egito, o país mais rico da época. E depois que Jacó morreu, o pai de José, os irmãos de José ficaram com medo de José se vingar deles. E José falou, não, gente, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Deixa eu te contar um segredo. E isso aqui eu já posso falar da minha própria vida. Coisas ruins acontecem comigo e com você. Mas se a gente não blasfemar de Deus, se a gente não largar Jesus, se a gente não desistir da fé, se a gente não arregar, se a gente não abandonar Deus por causa das lutas e problemas, lá na frente, não é na hora não, na frente, você vai ver Deus transformar tudo o que planejaram de maldade contra você em bem. Foi assim que aconteceu com José. Sabe o que aconteceu? Se José não tivesse sido preso e mandado para o Egito, a família de Jacó teria morrido de fome. E se a família de Jacó tivesse morrido de fome, não existiria o povo de Israel. E se não existisse o povo de Israel, não teríamos a coisa mais deliciosa do mundo, Jesus, o Senhor. Então, na verdade, Deus usou José para preservar a família, preservar a linhagem do Messias. Meu conselho para você, não desespera não, não fala besteira não, espera. Tá passando luta, quer chorar, chora. Quer falar com Deus, por quê, Deus? Não tem problema, mas não abandona o Senhor, não larga Deus, não vira as costas para a Bíblia, não larga a igreja, não fala, aqui ó, tô orando, jejuando, lendo a Bíblia, dando dízimo, e as coisas estão só piorando. Não faça não. Deus tem o poder de transformar nossas lutas em bênção. Pai, eu abençoo cada pessoa me assistindo aqui, e eu quero te pedir que a gente seja como José, que a gente possa se manter fiel, firme, olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor tem esse poder maravilhoso de transformar tudo de ruim em bênção. Eu te agradeço por cada um aqui e te peço que nenhum de nós te abandone no meio das dificuldades, mas que a gente seja fiel até o fim, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, me dá aquele like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para um monte de gente que eu sei que você vai mandar, passa na loja do Lucinha, adquire esse livro, O Despertar da Leoa. Esse livro fantástico é para as mulheres serem mais ousadas em Deus, para as mulheres assumirem um lugar que Deus tem para elas. Tem também camisetas como essa, olha, comida de bicho. Tem muitas pulseirinhas, muitas bíblias, muitos livros. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também, se você quiser conhecer a Terra Santa, nós iremos 2 vezes, eu e a minha família, para Israel esse ano. Vamos em
abril para Turquia e Israel, e vamos em outubro para Grécia, um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Para você saber detalhes dessa viagem maravilhosa, acesse o site viagemconocinho.com.br e venha, porque Deus vai fazer coisas lindas lá.